Em Mateus capítulo 27, Jesus está no momento da crucificação, às 3 horas da tarde, quando ele dá um grito, dizendo assim: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Essa expressão de Jesus ela é muito forte e ela tem tudo a ver com o que está acontecendo no Pentecoste com a igreja cristã. Porque Jesus, quando ele se faz homem para sofrer no nosso lugar, para morrer e para nos salvar, ele se coloca numa posição de dependência do Pai. Ele precisava do suporte do Pai o tempo todo. Por isso, nesse momento, quando ele percebe que o Pai estava pondo a sua ira sobre ele, como um condenado, embora não tivesse culpa, mas assumindo o lugar do culpado, aquele amparo que ele vinha recebendo do Pai, como homem, ele perdeu, e naquele momento ele se sente perdido. Meu Pai, aonde o Senhor está? Agora vamos ver o contraste que aconteceu lá na história depois que Jesus ressuscitou e veio o Espírito Santo sobre a vida dos cristãos. Nós vemos que a história da chegada do Espírito Santo levou Pedro a pregar para aquela multidão que ficou atônita com a expressão do que estava acontecendo, como Deus estava fazendo sinais importantes. E naquele dia, 3.000 almas se converteram. Mas em seguida, diz aqui o capítulo 3 de Atos, versículo 1. Certo dia da tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. E em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e ajudou a levantá-lo. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando, agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado pelo portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que tinha acontecido. Esse foi um milagre que chamou a atenção de muita gente na cidade, porque todo mundo conhecia aquele mendigo que estava sempre à porta do templo, sendo uma das portas principais. E tanto que chamou a atenção das autoridades. E para resumir a história, eles se aproximaram e começaram a questionar o que Pedro e João estavam fazendo. Capítulo 4, versículo 8 diz: Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: Autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a esse homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que esse homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus o ressuscitou. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual podemos ser salvos. E essa mensagem que Pedro trouxe levou mais 5.000 pessoas à conversão. Como disse o versículo 4. Agora presta atenção. As autoridades não podiam fazer nada com Pedro e João e prenderam eles. E eles mandaram que eles calassem a boca no dia seguinte e não dissessem nada para ninguém. E Pedro responde no versículo 20. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. A ameaça deles continuou. E aí Pedro e João voltaram para o grupo e contaram tudo o que tinha acontecido. E aí eles começam uma oração muito importante. E no meio da oração, eles dizem: Agora, Senhor, olha para a ameaça dessa gente. Dá aos teus servos confiança para anunciar corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder, do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. E quando eles terminaram de fazer essa oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Agora, o que tem a ver aquela história quando Jesus está na cruz e clama ao Pai dizendo: por que o Senhor me desamparou? E esse momento agora? Nós vimos aqui a substituição da posição de Jesus com a nossa posição.
ele assume nossos erros, ele assume a nossa culpa, ele é castigado no nosso lugar, mas ele nos dá procuração no nome dele e ele nos dá o Espírito dele. Para quê? Para que a gente anuncie a sua palavra. O que nós vemos aqui foi um milagre tremendo, chamou a atenção de toda a multidão. Mas presta atenção que quando eles foram confrontados, eles pediram uma coisa simples. Eles pediram para Deus: Senhor, nos dá condições de continuar fazendo aquilo que o Senhor deseja. Nós precisamos de coragem. Nós queremos continuar fazendo sinais e maravilhas no Teu nome. Queremos continuar fazendo a Tua vontade de levar o Evangelho. E diz, naquele momento, a terra tremeu e eles foram cheios da presença do Espírito Santo. Essa mensagem diz para nós o seguinte, que não existe cristão que seja cristão somente no nome. Ou o cristão, ele participa ativamente no reino de Deus, ou o que ele diz acreditar não passa de uma crença, como disse Tiago, o apóstolo, que é parecida até com o que os demônios creem, porque eles têm medo de Deus e eles tremem. Mas a verdadeira fé é aquela que escuta a voz do seu mestre e segue o seu mestre. O coração daquele que tem a presença de Deus, do Espírito Santo na sua vida, é o coração daquele que quer agir da mesma maneira como Jesus agiria. E assim toda a vontade de Deus é cumprida na terra. Por isso, ser igreja é ser cheio do Espírito Santo, andar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer o Senhor. Um cristão ativo, ele deve orar pelos seus vizinhos, pelos seus parentes, pelas pessoas necessitadas. Você carrega o Espírito de Deus na tua vida. É Jesus na presença das pessoas através de você. Por isso, faça a mesma oração dos discípulos. Senhor, me dá coragem para orar, me dá coragem para pedir sinais, para que as pessoas vejam a tua verdade, me dá coragem para falar da tua verdade, como Pedro falou da sua verdade. Me dá coragem para que eu possa expressar o teu amor por essas pessoas, para que muito mais pessoas te conheçam e encontrem o centro da sua vida, encontrem o propósito verdadeiro da vida. Amém, querido? Que assim seja, que o Pentecostes seja uma constante na sua vida. Vamos orar? Ora comigo. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor pedindo Tua graça e misericórdia sobre nós, porque nós somos fracos, nós temos dificuldades para falar, para explicar, até para interceder. A gente olha tanto às vezes para nós mesmos, mas o Senhor nos chama para uma vida muito maior, muito mais plena, para que a gente possa levar a Tua presença a outras pessoas. É isso que nós te pedimos, Senhor, dá-nos graça, dá-nos a Tua palavra e dá-nos coragem, acima de tudo, para a gente poder pregar o Teu Evangelho, para poder orar pelos doentes, orar pelos necessitados, para que a gente possa, Senhor, ver a Tua graça alcançando todos os espaços que estão perto da gente. Pedimos por aqueles que estão necessitados na nossa empresa, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, os parentes dos nossos colaboradores, nossos colegas de trabalho, aqueles que estão internados no hospital, que estão sofrendo de doença terminal. Senhor, derrama a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, que o Senhor seja conhecido no nosso meio. Nós te pedimos que a Leblon seja o ambiente onde o Senhor esteja governando as nossas vidas. E a gente possa multiplicar cada dia mais a Tua presença nas vidas daqueles que nós conhecemos. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe, um excelente final de semana e tudo de bom. Leva essa mensagem para outras pessoas, ore por outras pessoas. Deus abençoe. Tchau, tchau.